É no caderno, né? É, caderno hoje, tá? Porque é revisão. Deixa eu pegar aqui a prova de vocês para mim me guiar. Eita, professora, logo porque eu ia comer. É prova, é prova. Ô, professora, Eu queria só porque agora eu não ia me ouvir, mas comer, a agora eu esqueci senhora, do que eu pra poderia gente fazer. escrever no livro. Olha, essa bicha vai morrer cedo. Bem, Vou contar pro GG. Cala a boca, Natal. Viu, dona Raíssa? e a aula está sendo gravada, viu? E existem provas aqui, eu não digo é nada para vocês. Vamos lá. Embora não tenha escutado, né, não tenha prestado atenção, eu estava aqui organizando minha prova, ou no caso a revisão, né, a parte da prova. Vamos lá. Primeiro conteúdo que nós vamos falar é sobre o Sei. espaço urbano brasileiro. Então, com relação à questão do espaço urbano brasileiro, a gente entende, né, e a gente sabe que a maior concentração de pessoas de um espaço urbano está em qual região? Hã? E é o sul. Sudeste, né? Principalmente no Sudeste, onde tem ali São Paulo, Rio. Deixa isso aí. Deixa eu procurar aqui o slide de vocês. Professora, a senhora prefere caneta de cor preta ou de cor azul? Oi? Você prefere o quê? Então, gente, vamos lá. Eu tenho a maior concentração de pessoas nessa região sudeste, principalmente por conta da indústria, né? A indústria ela atraiu muitas pessoas. Esse êxodo rural, a partir da chegada da máquina no campo, a gente não sai desse êxodo rural, vejam que o tempo todo a gente tem um espaço para falar sobre ele. Então, como as pessoas saíram do campo, né, expulsas pelas máquinas, chegaram na cidade e começaram a se aglomerar. No Brasil, as cidades, os pontos atrativos, os lugares atrativos para essas pessoas que estavam sendo expulsos do campo, eram exatamente os lugares onde estava se desenvolvendo a indústria. E era principalmente na parte da região sudeste, por ali. Então, eu tenho aí, dessa região, com a maior concentração de pessoas no espaço urbano no país. Região sudeste, tá bom? Bem, esse êxodo rural, gente, outra coisa bem importante para vocês lembrarem é o seguinte: o êxodo rural ele teve inúmeras consequências, né? A saída de várias pessoas do campo para a cidade leva a gente a pensar em vários problemas que porventura podia surgir, que surgiram dentro da cidade. Primeiro e o maior de todos é a substituição, né? O primeiro que só um minutinho. A primeira, né, é para a gente entender e saber qual foi a causa principal do êxodo rural. O que provocou o êxodo rural? É uma pergunta. A demolição de fazendas para construir casas, prédios, essas coisas. O êxodo rural? O êxodo rural. Olha a Sardi aí. Eles saíram da sua cidade para arrumar emprego. Do campo. O êxodo está Muitas relacionado ao regiões. campo. Do campo. Isso, vamos lá, olha. Mais uma vez, pela 13ª vez ou mais, que eu me recorde, né? Eu vou explicar para vocês o que é êxodo rural. Olha, o êxodo rural, de uma maneira simples para definir, é o seguinte: é a saída das pessoas do campo para a cidade. Agora aí eu preciso saber, eu preciso entender o que causou essa saída dessas pessoas do campo para a cidade. E aí a principal causa, o principal fator foi a mecanização do campo. A partir do momento que eu tive a mecanização do campo, eu tive a substituição
das pessoas por máquinas. E aí essas pessoas ficaram desempregadas, ficaram sem ter como sobreviver naquele espaço, no caso espaço rural, e procuraram ir para a cidade para ter uma melhoria de vida. Só que quando chegaram na cidade, principalmente nos países subdesenvolvidos, não houve emprego para todo mundo, não tinha moradia para todo mundo. Então as pessoas começaram a enfrentar problemas bem sérios dentro da cidade. E a gente vai chamar de problemas urbanos, gerados pelo processo de crescimento das cidades não planejado e pela urbanização também não planejada. Falta de emprego, falta de moradia, inchaço dessas cidades, construção de periferias, sociais principalmente. As pessoas iam habitar lugares inadequados, como encostas de morros, poluição das águas, dos rios, do ar, poluição visual, poluição atmosférica. Tudo isso foi gerado por causa desse processo, né, de urbanização não planejada. Alguma dúvida até aí? Não? Então vamos lá. O próximo fator que eu quero mostrar para vocês é do processo de conurbação. Então, o processo de conurbação, ele se dá principalmente pelo crescimento horizontal das cidades. Essas cidades elas vão crescendo, 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 a ponto de se encontrarem. E eu não saber onde começa o limite de uma, onde termina uma e onde a outra começa. Então, esse processo eu chamo de conurbação. Então, essa imagem aí, esse esqueminha aqui do lado, ele mostra de maneira muito clara como está o processo de conurbação. Eu tenho primeiro, olha, no primeiro momento, eu tenho a área urbana A, aí eu tenho do lado uma área não urbanizada, e depois eu tenho uma área urbana B. Até então, eu tenho dois núcleos urbanos aí nessa imagem, nesse slide, e eu tenho uma área vazia, que está aí representado pela frase, áreas não urbanizadas. Ok. Aí o povo vai chegando, a cidade vai sendo legal, as pessoas vão chegando, vão construindo suas casas, moradias. Aí tem um shopping massa, as pessoas, olha, vou para o shopping, vou construir uma casa próximo do shopping. E a cidade começa a crescer. Aí vem uma fábrica, uma indústria, essa cidade começa a se expandir, surgem condomínios. E aí, aquela área que não era urbanizada começa a ter as características das áreas urbanas. Começam a ter construções. E essa área não urbanizada, ela é engolida pela área urbana A e pela área urbana B. Essa área urbana A e B, que no primeiro momento estavam separadas, elas se unem pelo crescimento urbano. E eu não sei onde uma começa e onde outra termina. Esse processo é o processo de conurbação. Até aí alguma dúvida? Não. Não. Ok. Dê um exemplo, professora, de cidades que sofreu conurbação. Olha, São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser entendido como um processo desse. Paysandu e Maringá também podem ser um processo de conurbação. Mas se eu pedir isso na prova para vocês, eu vou colocar uma imagem, tá? Vai ter um mapa, uma imagem, alguma coisa que representa esse processo, para vocês lembrarem dele, ok? Beleza. Ana Paula, conta a tua história, o que é que tá comendo aí, que tá tão lento, que tu tá aí se fazendo. Conta. Eu estou comendo, eu comi uma maçã e agora eu tô comendo abacaxi. Só que o abacaxi tá gostoso, mas o cheiro tá ruim. Aí por isso que eu tô comendo assim meia hora. Foi pegar no flagra. No flagra, né? Eu tô só observando. Mas eu tô Não, dando uma trégua pra ela, né? Porque a Ana Paula, assim, se ela não comer, eu penso, né, que ela funciona desse jeito. Se ela não comer, não dá. Ela vai dormir na aula. Então deixa ela ir se entretendo com a comida dela e vai assistindo a aula tranquila. Próximo conteúdo é sobre a hierarquia urbana. Então a gente sabe, né, que as cidades elas têm uma hierarquia. Eu tenho primeiro, né, regiões metropolitanas. Eu tenho que ter uma metrópole para mim ter uma região metropolitana, que é uma cidade que tem influência sobre outras. Ou seja, essa cidade ela tem tanta influência que ela consegue exercer expandir essa influência sobre cidades menores. E eu citei o exemplo de Arapiraca, Taquarana, Palmeira, Coité.
são cidades que sofrem influência muito intensa de Arapiraca. Então, aí eu tenho uma metrópole, ou seja, uma cidade influente. Agora, o conjunto, quando eu junto essa metrópole mais essas cidades que elas exercem influência, eu posso chamar isso de região metropolitana. Eu pego a minha cidade principal, que é uma cidade top, que tem tudo, que exerce uma influência top também nas outras cidades, mais aquelas cidades que estão recebendo essa influência. E aí eu chamo isso de região metropolitana. Até aí tudo bem? Dentro de uma escala regional, ou dentro de uma escala nacional, eu posso dizer que eu tenho essa hierarquia de a metrópole nacional, né, dentro de uma hierarquia urbana, ela estabelece áreas de influências maiores do que uma metrópole regional. Não significa que as outras metrópoles, que as outras cidades não exercem influência, mas a cidade nacional, mas a metrópole nacional, ela vai exercer influência maior sobre aquele território, no caso sobre o Brasil, como por exemplo São Paulo. A gente tem uma influência, a gente sofre influência da cidade. Quero um exemplo, se você está em Arapiraca, você vai ver que os comerciantes de Arapiraca vão até São Paulo buscar mercadorias para revender em Arapiraca. Várias pessoas vão fazer cursos em São Paulo para voltar e trabalhar. Ou para comprar as coisas de Arapiraca, de Maceió, de São Paulo. Isso. Por exemplo, se você vai em algumas, até em Taquarana, tem umas lojas bem legais, e aí as pessoas, quando esses comerciantes, eles vão uma vez por semana em São Paulo pegar mercadorias. Então você vê que aquela metrópole nacional já está interferindo numa dinâmica local. Agora o que é interessante é que eu não preciso mais passar por escalas para chegar lá. Em uma escala tradicional, a cidade local ia ter que passar pela metrópole estadual, depois, pela metrópole regional para chegar na metrópole nacional. Hoje não tem mais essa escala. A cidade local, no caso Taquarana, não precisa mais. Esse comerciante não precisa ir exatamente para Arapiraca, para depois ir para Maceió, para ir para São Paulo. Ele vai direto para São Paulo. Então ele vai lá e busca a sua mercadoria e dinamiza, e começa a ter uma dinâmica a dinamizar esse comércio local dessa cidade. No caso aqui, Taquarana, que é uma cidade relativamente pequena. Até alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, tá safe, tá safe. Eu não sei o que significa, mas ok. E aí, nosso próximo conteúdo... Aprendi gírias que eu não consigo deixar, professor. Pois deixe, isso é perigosíssimo. Principalmente escrever para... Eu comecei, agora qualquer coisa eu falo, coisa boa, coisa boa. Tô safe. Vamos lá. População brasileira. A gente vai entender que o nosso país ele tem uma população muito grande mesmo. E essa população imensamente grande, uma das maiores do mundo, ela não está distribuída de maneira homogênea dentro do território. Então, se eu tenho uma grande população, o meu país é populoso. Agora, ele não exatamente é povoado porque tem uma grande população. Ele só vai ser povoado se essa população estiver distribuída de maneira equilibrada no meu território, o que não é o caso do Brasil. O Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. Não é densamente povoado. Porque eu tenho concentrações de pessoas por regiões, por cidades, por exemplo. Olha, eu tenho uma concentração imensa na região sudeste. Quando chego na região norte, não tenho essa concentração tão grande de pessoas. Então, o meu país, eu posso dizer que o meu país, ele é populoso, mas ele não é povoado. Totalmente povoado, ok? E o último conteúdo que eu vou passar para vocês é a pirâmide etária. Deixa eu ver se eu encontro um aqui nesse slide. Ô, professora, deixa eu falar rapidão. Então, o Brasil não é populoso porque... Não, ele é populoso. É populoso, né? Que fala quando não é povoado, né? Ele é populoso. Que fala quando não é distribuído. Isso. Quando ele não é quando essa população não é bem distribuída, ele não é povoado. Ou seja,
Não é que não existe ninguém povoando o Brasil. Ele, com certeza, só que eu tenho concentrações de pessoas. É Ô, diferente professor, então o Brasil não é povoado porque, por causa do relevo, que o Brasil tem várias florestas. Já hoje eu não sei mais, né? E por causa do êxodo rural, né? O Brasil ele não é povoado por conta da floresta, sim, é é como se fosse uma barreira para o povoamento, mas também pelas atrações econômicas. A economia é um atrativo. Por que a região sudeste é tão povoada? Porque ali a economia possibilita muita gente ter emprego. É diferente do Nordeste, a gente não tem, por exemplo, um comércio tão dinâmico, nem um parque industrial tão dinâmico no sentido de atrair pessoas para virem trabalhar aqui. Para vir muitas pessoas trabalharem para que a região fique super povoada. Embora o Nordeste até é povoado, sim. Mas aí no Norte, ali na Amazônia, por exemplo, o governo até tentou povoar ali, no tempo de Juscelino Kubitschek, em 1950, mais ou menos, por aí. Mas o que aconteceu? A Zona Franca de Manaus, que é um parque industrial muito moderno aqui dentro do Brasil, ele não foi suficiente para atrair pessoas. As pessoas não entendiam que era interessante ir para a região norte para trabalhar naquela indústria. Depois que o governo parou de investir, depois que o governo ele parou de ter de dar aquele alto investimento naquela região, acabou a atração das pessoas. Aí teve as seringueiras também, que levou muita gente. Mas geralmente quem era aqui, os nordestinos iam para o norte trabalhar no ciclo da borracha. Acabou o ciclo da borracha, acabou a migração. Assim, a intensa migração. Então, a região que mais atrai as pessoas para trabalharem, por ser uma cidade corporativa, uma metrópole nacional, por ser muito industrializada e moderna, é São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, aquela parte ali do Sudeste, atrai bastante. Até aí, tudo bem? Então o problema é a migração. Isso. A migração E a ela só vai ser indústria. feita Problema, outros entre aspas. atrativos. Não é tão problema assim. Pirâmide etária. Então, nosso próximo conteúdo é a pirâmide etária, e aí na pirâmide etária a gente vai ver o seguinte, que a composição, o que eu quero que vocês vejam, entendam a composição de pirâmide etária, porque vocês vão ter que fazer a leitura na prova da pirâmide etária. Então, vocês vão ver que, gente, se eu tenho uma base larga e um topo fino, o que é que eu posso entender nessa pirâmide etária? Que as Base pessoas não estão chegando até a idade idosa. não estão vivendo muito. É isso. Então, olha, se eu tenho uma base larga e um topo fino, eu tenho uma alta taxa de mortalidade e uma alta taxa de natalidade. Está nascendo muita gente, mas está morrendo também, porque as pessoas que nascem não conseguem chegar para deixar o topo da minha pirâmide larga. Então, na mesma medida que vai nascendo, vai morrendo. Então, eu posso dizer que eu tenho altos números de natalidade, mas também altos números de mortalidade. Essa pirâmide está me dizendo isso. Tem algum problema aí. As crianças estão morrendo. Natalidade das pessoas que nascem, né? Isso. E mortalidade das pessoas que morrem. morrem. Então, por exemplo, se eu tenho uma base... Não é lógico a minha base ser tão larga e o meu topo ser tão fino, a não ser que as pessoas estejam morrendo. Pela dinâmica normal, né, se nós fôssemos pensar, e se tudo estivesse nos conformes, eu deveria ter o número de natalidade, e esse número de natalidade, a base da minha pirâmide seria de uma largura e ia ser correspondente ao topo da minha pirâmide, porque as pessoas iam envelhecer, iam chegar lá no topo da pirâmide. Se o topo da pirâmide está fino, significa que essas pessoas não conseguiram chegar lá, elas morreram antes de chegar no topo na idade idosa, na idade que classificam-os como idosos. Então tem alguma coisa errada na minha sociedade. Olha, está faltando saneamento, as pessoas não estão se alimentando bem, a saúde não está de qualidade. Eu posso entender... Ouvindo? Uhum. Professora, a senhora conhece a A Fabiana? música do fundo. Fabiana 10, que é cada propaganda no... Eu não aguento mais.
Nem me fala, tem uns aqui que passa que eu não aguento mais. Eu pego a vassoura pra varrer a casa e eu fico cantando. Ao invés de eu cantar a música normal, eu fico cantando as músicas do candidato. Toda hora passa a mente e parece que fixa. E não para. E eu fico, é 11 e 2, 2, 2, não sei o que, Jorge, sim, ah. Aí eu, o que é isso, minha gente? O que tá acontecendo com a minha vida? É assim, fica passando aí os candidatos, às vezes nem é de Taquarana, é o povo que fica passando, mas passa a música é tão pegajosa que a gente acaba sabendo, né? Fica na mente, pelo menos o refrão. Então, meus amores. Nossa, e o meu ambiente adora negócio político, porque tudo Colocaram papel, tudo papel. até a tudo música.